Boa noite. Neste momento, iremos apresentar o trabalho referente à disciplina de História e Filosofia da Educação. Os componentes da equipe são Girley Alves, Matheus Queiroz, Raquel Santos, que no caso sou eu, e Ian Vinícius dos Santos. Iremos discorrer sobre o autor Anísio Teixeira. Qual sua importância no sistema educacional brasileiro? Sobre como iniciou esse pensamento, alguns fatos da sua vida e de suas obras e as suas principais perspectivas e concepções filosóficas que contribuíram para o progresso democrático do sistema brasileiro de educação. O que levou o autor Anísio Teixeira a lutar pela democracia do sistema educacional brasileiro? Então, o ideal de construir um sistema de ensino no Brasil para o desenvolvimento econômico e educacional, ele esteve presente desde o século XX. Só que somente no ano de 1927, em que Anísio Teixeira viajou para os Estados Unidos em relação aos seus estudos de pós-graduação, que entrou em contato com o filósofo norte-americano John Dewey, no qual ficou deslumbrado com as suas obras e o ensino de educação americano, no qual ele contribuiu para esta discussão, ele elaborando assim um plano de um sistema educacional para o Brasil, no qual ele queria trazer o sistema de lá e ampliar aqui no Brasil, se idealizando pelo sistema de lá, conforme o filósofo John Dewey havia escrito em algumas de suas obras, no qual Anísio Teixeira ele pegou algumas obras de John e as traduziu, publicando assim no Brasil. Não foi somente no autor que ele tomou assim uma iniciativa, mas também comentou tantos outros, como foi o caso de Freud e outros autores, que contribuíram assim para o seu progresso intelectual, tornando assim um filósofo progressista e democrático, o qual visava reformar e ampliar a educação no Brasil. Ele fez parte de vários corpos administrativos de muitas instituições brasileiras. Ele se tornou administrador, reitor. Ele trouxe assim as suas reformas para a educação, no qual ele participou também da criação da Lei de Diretrizes e Bases, que é a LDB, as leis que regem a educação brasileira, tornando assim uma educação democrática igual para todos. Até hoje tem uma forte influência na educação brasileira, porque foi a partir dele que o sistema democrático brasileiro começou a ser ampliado. Ele criou várias instituições, como eu vou citar aqui duas delas, como é o caso do Centro Popular de Educação Carneiro Ribeiro, ou Escola Parque, no qual a população adotou a Escola Parque, um nome popular para eles. E também criou o Centro Brasileiro de Pesquisas, que era pesquisas que ampliasse mais o sistema educacional, quais eram suas necessidades e como poderiam resolver. Mas ele foi criticado por coisar um sistema educacional burguês, mas mesmo assim ele não desistiu e continuou lutando pela democracia igual para todos os cidadãos, contribuindo assim no sistema educacional brasileiro. Anísio, ele tinha como a sua principal meta era a reconstrução dos ideais de uma escola pública e gratuita nos diversos níveis, não importava a condição social, a idade, tudo para ele, já que os menos desfavorecidos não tinham oportunidade de ingressar em uma escola, somente os da elite, que para ele era somente obter um status social. Mas até hoje ele está presente no sistema educacional brasileiro e continuará sendo um grande progressista na educação.
Dando continuidade aos nossos estudos sobre Anísio Teixeira, iremos falar agora da biografia e das obras do mesmo. Anísio Spínola Teixeira nasceu em 12 de julho de 1900 na cidade de Caeté, na Bahia, e faleceu em 11 de março de 1971, no Rio de Janeiro. Ele foi encontrado morto em um elevador, motivo de morte suspeitas. Anísio Teixeira iniciou seus estudos na Escola Jesuíta de São Luís Gonzaga, em Natal. Deu continuidade aos seus estudos em Salvador, na Escola Antônio Vieira. E em 1922 se mudou para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito. Após se formar, retornou à Bahia, onde assumiu o cargo de Inspetor-Geral de Ensino, em 1924, que hoje é equivalente ao cargo de Secretário de Educação do Estado. Não satisfeito com seus conhecimentos em torno da educação, ele promoveu uma viagem aos Estados Unidos, entre 1927 e 1929, em busca de mais conhecimentos sobre o teórico John Dewey. Após o seu regresso dos Estados Unidos, ele retornou para o Rio de Janeiro em 1931, ganhando grande ênfase no movimento Escola Nova, trazendo grandes ideias para a educação no Brasil. Inaugurou também no Rio de Janeiro a Universidade do Distrito Federal. E em 1936, ele retornou à Bahia devido à perseguição da ditadura militar. Em 1947, se tornou conselheiro-geral da Unesco e em 1952 ele dirigiu o INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, ou de grande referência no Ministério da Educação em torno da pesquisa. Já no ano de 1950, ele participou de debates da Lei de Diretrizes e Bases, que promoveram grandes mudanças na educação brasileira, onde as leis promoviam o ensino, o aprender, e não apenas a memorização. E junto com Darcy Ribeiro, fundou a Universidade de Brasília, a UNB, instituição hoje muito requisitada, de renome no país, em 1962. Onde Darcy Ribeiro planejou as bases da instituição e Anísio Teixeira organizou um modelo pedagógico para a instituição. E é claro que Oscar Niemeyer transformou as ideias dos dois em prédios. Dando continuidade, iremos falar agora das obras de Anísio Teixeira, onde ele colocou o seu pensamento teórico e pensamento de educador, em cada pedacinho da sua obra. Iniciamos com Educação Não é Privilégio, lançado em 1957, onde ele pregava que educação não era só para a elite, sim para todos. Pequena introdução à filosofia da educação, Escola Progressiva ou Transformação da Escola, lançado em 1971. A Educação e a Crise Brasileira, lançado em 1956, onde ele falou um pouco da educação em meio à crise brasileira que estava sofrendo naquele período. Educação e o Mundo Moderno, Ensino Superior no Brasil, Análise e Interpretação da sua evolução até 1969. Ele fez um apanhado da educação no Brasil. Educação é um direito, dependência essencial da democracia, da efetivação desse direito. Como eu já pregava antes, educação é um direito de todos. Aspectos americanos de educação, anotações de viagem aos Estados Unidos, em 1927. Nesse livro, ele relata a sua viagem aos Estados Unidos, onde foi em busca de conhecimentos para promover grandes mudanças no Brasil. Agora, dando continuidade, falando sobre principais concepções de Anísio Teixeira. É possível observar que no final da década de 20, a educação no Brasil já não era uma das maravilhas, porque não era para todos, só para quem tinha condições financeiras, que estava nas classes sociais mais altas. E a Constituição brasileira precisava de mudanças, transformações para que o sistema educacional brasileiro pudesse começar a melhorar. Além disso, precisava-se também de modelos de educação que estivessem dando certo. Por isso, Anísio via essa ideia e já costumava muito viajar para diversos países, como
França, Alemanha, Estados Unidos, Espanha e Itália, procurando assim um modelo que estivesse dando certo que pudesse usar aqui no Brasil. Ele encontrou lá nos Estados Unidos um estudioso chamado John Dewey, o qual foi um dos estudiosos que mais influenciou o Anísio Teixeira. E logo de cara ele já começou a propor que o modelo de educação brasileira começasse a usar os moldes da educação norte-americana. Então, esse estudioso ele diz que a educação é baseada no pensamento. Dessa forma, é preciso reconstituí-la segundo as evoluções do pensamento. Essa ideia inquietava demais Anísio, por causa da busca incessante pela verdade. E o pragmatismo fala sobre o mundo em transformação, em que esse mundo precisa de um ser humano com um novo pensamento, que ele seja mais consciente e mais preparado para resolver os seus próprios problemas. E sendo assim que ele pode acompanhar as tríplices revoluções da vida atual, sendo ela a intelectual pelos incrementos da ciência, a industrial pela tecnologia e a social pela democracia. Essa concepção, de acordo com Anísio, ela exige, segundo ele, uma educação em mudança permanente, em permanente reconstrução. Anísio falava sobre a escola tradicional e sobre a escola do conhecimento prático, em que a escola tradicional, a sua oficina, é a oficina do conhecimento racional. E a outra escola do conhecimento prático, a oficina dela é a oficina do trabalho, em que essas duas, elas poderiam se admirar e se odiar, mas elas só viviam bem distante uma da outra. Só que com o tempo elas começaram a se unir, a se juntar por causa dos incrementos, pelo advento do incremento das ciências. A partir daí, o homem racional ele começou a usar os meios e procedimentos do homem da oficina, não para criar meros apetrechos, mas para criar o saber e novos conhecimentos. Anísio fala assim também que das principais buscas é pela universalização da educação pública gratuita para todos. As suas principais concepções estão em volta sempre da educação, e principalmente da educação pública, a gratuita para todos. Assim também falando lá do Centro Popular da Escola Nova, que era outra que ele buscava a universalização, de uma escola onde crianças de diferentes classes sociais elas poderiam começar a criar o pensamento, a maneira de agir, de conviver em sociedade. Anísio também ele falava que para que existisse a democracia no nosso país, ela só ia existir a partir do momento que plantasse a máquina que preparasse a democracia, que a máquina essa é a da escola pública. E ele falava também que ele dizia que ele era contra a educação que era só como forma de educar só uma elite, só um grupo específico, assim deixando de lado a maioria da população no analfabetismo e na ignorância. Ele era a favor da educação pública gratuita e para todos. Estarei dando continuidade com o trabalho falar sobre a perspectiva filosófica de Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, após fugir do Brasil em direção aos Estados Unidos durante a ditadura militar, ao chegar lá ele conhece o filósofo e educador John Dewey, onde ele fica fascinado por suas obras e com isso se torna seu discípulo. E ao voltar dos Estados Unidos, ele se torna tradutor das obras de Dewey no Brasil, onde em um de seus discursos pragmáticos ele deixa a entender um questionamento com o tema a crise educacional brasileira,
onde ele retrata que a educação é voltada para a elite, onde só a elite tem o poder da educação, enquanto o restante da população se torna analfabeta e ignorante, pois eles não querem ser questionados. E Teixeira fica indignado com isso, pois não é isso que ele aprendeu. Ele fica muito indignado, porque ele tinha tudo do bom e do melhor nas escolas. Enquanto ele chegou ao Brasil para dar aula, ele descobriu que era outra realidade, pois pessoas sequer chegaram à 4ª série e muitas das vezes desistiram por não ter tempo, não ter qualidade no ensino. Então, Teixeira revela que tipo de cidadão a escola brasileira formou em décadas passadas. Nenhuma nação pode pretender formar todos os seus cidadãos para serem intelectuais, como nenhuma escola também será capaz disso. A escola comum intelectualista se fez uma instituição mais ou menos inútil para a maioria dos seus alunos, como eu expliquei anteriormente, pois a educação era voltada para a elite, pois só eles tinham poder, tinham a melhor educação. Eles não, com isso, Teixeira, após estudar filosofia, percebeu que a elite não gostava de ser questionada. O sistema não era para ser questionado, era para ser seguido rigorosamente. Então, pessoas de classe baixa não tinha vez. Continuando, um pensamento de Teixeira, indicando a sua estruturação a partir de 4 princípios pilares: aprender e conhecer, aprender e fazer, aprender, viver junto e aprender a ser. Então, ele queria criar a escola pública, onde todos pudessem habitar dentro dela, não importando etnia, raça, cor, que fosse como um todo, todos tivessem o direito, mas só que o Estado seria responsabilizado pela escola, pelos professores, pela gestão, por tudo da escola. Então, em uma de suas frases, ele cita que, neste sentido, uma cidade democrática não existe sem educação. Então, a educação é a base para tudo, é a base de tudo, de todos, é a base curricular que gera todas as profissões. A educação tem que vir em primeiro lugar. E outra frase dele, citada, que pois não há investimento caro quando se fala em guerra. E por que na educação não é a mesma coisa? Se podemos investir mais de milhões em uma guerra para chegar a uma vitória, porque na educação não podemos investir tudo, porque qualquer investimento na educação, isso traz benefício futuramente. Então, esse é o pensamento de Teixeira. Então, estamos encerrando o trabalho e eu agradeço.